Duas palavras. A verdade que o homem consegue adquirir através do prisma relativista, por estar ele ainda enquadrado num plano relativo, não pode ser jamais de si mesma completa. E isto afirmamos porque os conhecimentos verdadeiros que vamos adquirindo no curso prolongado das existências e proporcionais ao grau do nosso adiantamento, conseguidos por via de numerosas pesquisas, de acurados estudos da natureza, que é o espelho fiel onde se refletem os múltiplos efeitos da lei e, portanto, da vontade de Deus, tudo isso é parte integrante de uma verdade maior, de uma verdade máxima, absoluta, emanada do Pai, emanador do universo, de suas infinitas e portentosas maravilhas. Rigorosamente falando, pois, não há, assim como poderíamos supor, duas ou mais verdades, nem dois ou mais planos de emanação, porém, um só todo infracionável, de vez que tudo é o reflexo perfeito do monismo de Deus, um só Pai emanador, uma só lei, uma só emanação, grandiosa síntese que o homem terá de compreender, de aceitar e seguir religiosamente, se de fato quer progredir desassombradamente para o seio fecundo daquele que lhe deu o ser. Se, todavia, essa lei universal se nos apresenta como que fracionada, em formas desconexas de múltiplas verdades, é pelas consequências advindas do plano relativo em que nos encontramos. Perdemo-nos de tal forma nos meandros da análise que não podemos vislumbrar, como no amplexo da síntese, o equilíbrio perfeito que sustenta primorosamente os parágrafos dessa lei. Nossa consciência superficial, bidimensória, inibe-nos de o fazer, por enquanto, até que atinjamos a consciência volumétrica, a 3 dimensões que nos aguardam dias do porvir. Grão de areia perdido no infinito da criação, o homem ainda se debate nos dédalos da manifestação do princípio equilibrador, assim como a visão do micro e do macrocosmo nos é de alguma sorte limitada pela nossa própria imperfeição moral e física, pela deficiência dos meios materiais ao nosso alcance. Da mesma forma, também, a verdade tem para nós a sua fronteira demarcada pela precariedade evolutiva do homem, dando a impressão de uma inexistente multiplicidade. De tudo isso, podemos deduzir quão mesquinho é ainda o nosso saber, enquanto outros espíritos ingênuos julgam, impelidos pelo orgulho e pela presunção, possuir a chave dos segredos de Deus. Orgulhosos e obsedados, olhai para as profundezas do espaço, contemplai por um instante da sua vastidão infinita, meditai, se puderdes, na multidão incontável dos fenômenos a se processar constantemente no laboratório eterno do emanador e vede, afinal, se sois capazes de tudo avassalar, de tudo compreender, de possuir, enfim, o dom da ciência infusa. Deveis antes vos envergonhar ao concluir pela vossa estúpida e presunçosa ignorância. Lembrai-vos, pobres Dom Quixote, que outros, como vós, já foram pulverizados diante da fragilidade dos seus conceitos. O dogma, quer científico, quer religioso, ou de quaisquer outras procedências, há de cair fatalmente ante a marcha imperturbável e triunfante da lei. O verme homem jamais poderá deter os seus passos, escudados, embora nas suas togas, nos seus anéis ou nos seus pergaminhos rotos conferidos por uma ciência precária e falsa. Nem por isso os mundos deixam de rolar misteriosamente no silencioso e profundo espaço universal. Em 1925, os mais remotos corpos siderais de que tinha conhecimento a astronomia
eram as duas galáxias exteriores chamadas Nebulosa de Andrômeda, a uma distância avaliada em 952 mil anos-luz, e a NGC 6822, que se diz estar a uma distância aproximada de 1 milhão de anos-luz. Essas distâncias, perturbadoras para os homens de ciência de então, eram consideradas por Sir James, nessa época professor Jeans, como os limites prováveis do universo. Galáxia é um sistema de estrelas de ordem de grandeza de uma nébula espiral, maior do que um aglomerado das mesmas. Ano-luz é o espaço percorrido pela luz durante um ano. Representa, portanto, 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Pois bem, em nossos dias. Nota. Trata-se de prefácio à segunda edição, realizada em 1942, quando o divino autor tinha 32 anos. Ao que temos notícia, os originais da primeira surgiram quando ele era muito jovem. Tinha à época somente 17 anos. Foi a sua obra inicial escrita, como se depreende, em idade bem precoce. Fim de nota. Ou seja, 16 anos depois daquelas estonteantes afirmações, referendadas por todos os pergaminhos da época, outro mago da astronomia, o astrônomo Hubble, valendo-se do mais potente telescópio hoje em uso, com um espelho de 100 polegadas de diâmetro, o do Monte Wilson, na América do Norte, colocou esse mesmo limite de 500 milhões de anos-luz. Soma vertiginosa, que faz sossobrar qualquer imaginação, por mais aguda que seja. Nossa galáxia, ou Via Láctea, onde vamos encontrar engastado o nosso sistema solar, conta, segundo esses mesmos mestres de anel e pergaminho, perto de 100 bilhões de sóis, a maior parte dos quais muito mais volumosos que o que nos dá luz e calor. No observatório da Universidade de Harvard, existe uma fotografia de tamanho 14 por 15 polegadas do espaço exterior, onde se contam nada menos de 2.000 galáxias exteriores à nossa. E o que representa, afinal, uma chapa dessas dimensões, senão um minúsculo recanto do universo? Quantas fotografias iguais a essa se poderiam colher na totalidade da esfera celeste? E quantos milhares de milhões de galáxias poderíamos obter somando todas essas chapas? Porém, como sempre acontece e há de acontecer eternamente, em todos os setores do saber humano, essas avaliações não são e estão muito longe de ser a última palavra da ciência. 2. Nota. Hoje, com o radiotelescópio Hubble acoplado a uma nave espacial girando em torno da Terra, já foi possível descobrir e observar 10 quintilhões de estrelas. Representam apenas e tão somente 10 pedacinhos do universo cósmico. Com o avanço da ciência terrestre, potencialmente, há milhares deles por descobrir nas próximas décadas. Como o divino autor sempre ensinou, quando ainda encarnado, o homem descobre aos poucos o que em Deus está eternamente descoberto. Fim de nota. A verdade una, indivisível, cresce sempre aos olhos de quem avança em cabedal científico e moral. Está em via de ser inaugurado o ultrapotente telescópio com espelho de 200 polegadas no Monte Palomar, na América do Norte. Quando, pois, essa luneta monstro esquartejar o espaço e devassar as suas ignotas regiões para além dos 500 milhões de anos-luz, 3 vezes mais profundamente, então o homem sábio, todo confundido ao comparar as afirmativas expendidas em 1925 com a realidade que tem diante dos olhos, baixará sua cabeça e dirá que a verdade continua a avançar para muito além das suas humildes cogitações. Mas,
Não tenhamos dúvida por isso. O homem fatalmente caminhará na sua senda de eterna evolução, e quando se encontrar em um posto mais avançado, também estará despojado do orgulho que era antes a causa da sua morosidade em busca do absoluto, reavivando-lhe na memória as palavras sensatas de Sócrates, quando era tido pelo mais sábio dos gregos, pelo oráculo de Delfos. Só sei uma coisa, e é que nada sei. Mesmo nesta humilde esfera, em que o mourejamos de passagem, pontinho inapreciável em meio ao turbilhão da poeira cósmica de mundos, o homem ainda nada conhece senão muito imperfeitamente. O que diremos da infinita variedade de vidas que pletoricamente invade todos os quadrantes do universo? Homem, torna-te humilde se queres te aproximar de Deus. Abandona o dogma, que é a tua perdição. O espírita, acima de todos, tem o mais imperioso dever de ser humilde e modesto diante do Pai, pois mais vale a moral que todo o cabedal da ciência terrena, brinquedo pueril aos olhos do grande autor do universo. A moral é, com efeito, a condição precípua da evolução. À medida que nos integramos na moral ou ética cristã, mais a verdade se nos revelará aumentada em sua pureza e brilho. A verdade é um sol oculto pelas brumas adensadas da nossa ignorância e da nossa imperfeição. À proporção que essa bruma se for desfazendo, o sol que oculta irá, na mesma proporção, se tornando mais claro e brilhante até galgar a sua natural pureza e seu real vigor. Se tudo quanto dissemos não é verdadeiro, a evolução seria um mito sem fundamento. Não seria mister tantos mundos a povoarem a imensidade universal. E que são outros tantos centros de aprendizagem, onde os espíritos colhem a sua bagagem de conhecimentos no tirocínio da vida. Mesmo esta, por sua vez, perderia toda a beleza e razão de ser como formadora de consciências. O equilíbrio do universo, tão maravilhoso e perfeito, também se desfaria como um floco de neve ao receber o calor dos primeiros dardos solares. E de que serviria a pluralidade das existências, pedra angular da doutrina revelacionista ou espírita? Finalmente, até mesmo o infinito poder do Pai, blasfematoriamente, seria posto em xeque. Ao contrário, porém, destas inconsistentes suposições, tudo na natureza fala aberrantemente. Todos os fenômenos atestam de maneira irrecusável a marcha perene, porque infinita, porém inabalável e serena ante os insultos do homem, do evolver de todas as coisas no tempo e no espaço. Deus é infinito na sua integridade e infinita será também a sua obra. Absoluto, só Ele o é. Tudo o mais é relativo e, assim, sotoposto à evolução. Um professor não daria ao seu aluno tudo quanto sabe da matéria que leciona, por ele o não suportar, a não ser nos diferentes anos letivos. Também o Pai, que é a absoluta perfeição, muito menos cometeria um erro tão grave no próprio homem. Chegou, assim, a nossa vez de levantarmos ainda mais um pouquinho a ponta do véu que encobre a verdade absoluta. Tudo, como já vimos, está sujeito à evolução ou aperfeiçoamento, e as doutrinas também, quaisquer que sejam elas, religiosas ou não. Escapar não podem a essa lei, pois que representam a verdade em crescimento. Que motivos há que nos autorizem subtrair a doutrina espírita da sua influência? Se dogmáticos há, não devem eles, ou não deveriam, pelo menos, se encontrar entre os seguidores do Cristo e de Kardec? Seria irrisório, se não fosse feio, e até pernicioso para nós que conhecemos,
não negamos e ainda pregamos a lei do progresso. A doutrina, certamente, não poderia vir integrada em toda a sua verdade, uma vez que o homem não está preparado para suportá-la e compreendê-la inteiramente. Por muito menos foi o Cristo incompreendido, blasfemado e, por fim, crucificado, sem que seus algozes soubessem o que faziam, tudo produto da ignorância. Já é tempo, entretanto, de se esclarecer um pouco mais a verdade em que pese aos elementos misoneístas de todos os tempos e de todos os credos. Urge o cumprimento da importante profecia sobre a unificação religiosa no planeta, o que se dará removendo-se os óbices que acidentam as trajetórias confluenciais. O momento é de duras transições e não é lícito cruzar os braços. Em breve, pois, esses caminhos convergir-se-ão sob um mesmo palio das verdades puras ao monte espiritual, onde se presta o verdadeiro culto pela revelação ao Pai comum, que nos conclama sob a sua tutela de amor. Esse palio é o Paráclito, ou Consolador, é o Espírito Santo, que é o dom mediúnico, elemento que nos ligará ao Criador mais estreitamente do que através dos ídolos mudos e ignorantes, do paganismo antigo e moderno, que ainda, infelizmente, nos oprime. Por esse motivo, levaremos desfraldado ao vento das críticas mendazes o nosso lábaro de batalhador através de todas as dificuldades, de todas as lutas, sem desfalecimentos e sem contar sacrifícios, ou fazer caso das represálias que por certo não faltarão, enquanto em nós existir um alento, deixando aqui e acolá a boa semente, que amanhã se converterá na árvore frondosa e amiga, onde a humanidade irá se enriquecer de gloriosas e benditas verdades. Heráclito Carneiro, 3 nota. Um dos mais cultos discípulos do divino autor, reencarnação do patriarca Abraão. Fim de nota.